Olá, Olá, bom dia. pronto, prontinho. Então, vamos aqui dar início ao direto com a Glícia, que é uma convidada muito especial e muito querida que veio aqui falar, vem aqui partilhar a sua experiência com a hipnose e a terapia de regressão a vidas passadas. Sabemos que há muitas ideias pré-concebidas sobre esta terapia e, portanto, ela veio aqui, disponibilizou-se para partilhar aqui um pouquinho da sua experiência. Ela tem estado comigo já há vários meses, tem feito comigo um percurso terapêutico, no qual eu uso várias técnicas e ferramentas, dentro das quais a hipnose. Um, então, Glícia, queria te perguntar, para tu falares aqui um bocadinho sobre que ideia que tu tinhas antes de experimentares a hipnose, não é? O que é que tu já sabias sobre, não é? O que é que tu achavas sobre esta técnica? Olá, bom dia a todos. Eu sou Bom a dia. Glícia. A princípio, né, a única ideia que eu tinha de hipnose era aquela que passava na TV quando eu era pequena, né? Que às vezes a gente via aquelas pessoas na televisão, numa certa situação de vulnerabilidade. Então eu não entendia muito bem o que era. Então era a minha ideia preconcebida, né, com relação a isso. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo de terapias, de hipnoterapia, né? E a Vânia veio com essa proposta, e aí eu decidi experimentar, né? Então, eu pensei, já que pode me trazer algo de positivo, então eu penso que seria interessante me abrir para esse tipo de terapia, né? E foi uma experiência bastante profunda. A princípio eu fiquei assim com um pouco. No início a gente fica com um pouco de receio do novo, né? Eu acho que todo mundo, às vezes, quando é uma coisa que a pessoa não conhece, né, pode trazer um certo receio. Mas depois eu fiquei surpresa com o resultado, à medida que as informações elas iam chegando, à medida que eu via que a técnica ela ia aprofundando, né? Eu ia entrando naquelas imagens, naquelas sensações que apareciam e que vinham muito de encontro com questões que eu percebia que me atrapalhavam, entre aspas, no meu dia a dia, na minha vida. E aí aquilo foi fazendo sentido, é como se eu estivesse assim, virando chaves dentro de mim, dentro da minha cabeça. Então, aquelas limitações, aqueles pensamentos, às vezes uma falta de atitude, eu via o que estava sendo bloqueado, que na verdade é a gente que se bloqueia, né? E aí a gente quer um fluxo na vida e no dia a dia, às vezes esse fluxo não acontece, mas é porque nós estamos presos em comportamentos e pensamentos que bloqueiam essa nossa ação, esse fluxo que a gente tanto almeja, né? Então eu penso que, baseado na minha experiência com a hipnose ela destrava toda essa limitação. E muitas vezes limitações que passam assim desapercebidas no nosso dia a dia. Então eu penso que é uma ferramenta assim de autoconhecimento muito importante e que mais pessoas deveriam conhecer essa técnica. Por isso que eu estou aqui falando, porque eu acho assim, se funcionou muito bem para mim, pode funcionar muito bem para quem está aí ouvindo, para outras pessoas, enfim. Basicamente isso, a princípio. Sim, sim, muito bem. E como é que tu sentiste depois? Como é que podes dizer às pessoas, não é? Como é que é estar no estado de hipnose, não é? Porque muitas pessoas dizem-me que realmente que gostariam de experimentar, mas que têm medo, não é? Porque por causa de muito do que viram, sobre
a hipnose de espetáculo, não é? Que no fundo são demonstrações em público que nada tem a ver com a hipnose que é utilizada em terapia, não é? As pessoas dizem que têm medo, perguntam-me se é sobre colocar a pessoa a dormir. O que é que tu podes dizer às pessoas, não é? Pelas tuas palavras, pela tua experiência, como é estar no estado Ah, hipnótico? não, tá. Eu até estava conversando com uma amiga minha outro dia e eu falei para ela sobre a terapia, sobre os benefícios, e ela falou: Ah, eu tenho medo disso. Eu acho que justamente por causa dessa hipnose, né, espetaculosa da televisão. E aí eu fui explicar, né, que na verdade, assim, a gente não precisa se sentir vulnerável, porque a gente fica ali, nós fechamos os olhos, né, o terapeuta vai conduzindo. Porém, ao mesmo tempo, você está consciente também o tempo O inteiro, tempo todo, né? Então, exatamente. eu penso que são duas coisas aí. A primeira é a gente se entregar, ficar tranquila, se entregar para o processo. E a segunda coisa é o terapeuta, ser um bom terapeuta, conduzir bem, igual a Vânia me conduziu. Então, eu acabei ficando assim bastante confiante e tranquila para poder receber a técnica, entrar no meu processo interno. Então, assim, você deita ali, você fica bastante tranquila e você pode abrir os olhos, você fica consciente. Então, assim, não tem necessidade nenhuma de ter medo, né? A pessoa do outro lado está conduzindo e é tudo certo, assim, Uhum. né? Então, eu não vejo, não vi nenhum tipo de problema, ao contrário, só resultados, Sim. assim, bastante positivos. Sim, tu estavas E, sempre consciente, não é, do teu corpo, aham, apenas estavas num estado mais profundo de relaxamento, um estado de paz, de tranquilidade, não é? isso, e a gente consegue se comunicar também o tempo todo. Então, se eu tenho um questionamento ou se eu tenho uma visualização, eu consigo dizer para ela o que eu estou sentindo, e ela vai, né, ali conduzindo a técnica, com a técnica, e é bastante tranquilo. Enfim, não, é só, os resultados são bem positivos. Isso, exatamente. E se a pessoa não quiser, não é, no conforto da sua casa, não se quiser deitar, pode ficar sentada, recostada no sofá, não é? Que os benefícios também são os mesmos. O importante é que a pessoa se sinta confortável, não é? Porque mesmo nós, umas vezes, tu sentiste mais confortável em estar deitada, né? Noutras vezes sentiste mais confortável ficando no sofá, recostada, não é? E está tudo bem. É. O importante é que te sintas bem, né? Confortável. Sim, eu já recebi a técnica deitada, já recebi sentada, então é bem tranquilo, gente, é bem tranquilo e você consegue se entregar bem para o processo, o terapeuta vai conduzindo e não tem, assim, o menor problema, não tem necessidade de ter medo. No início causa, de fato, um receio, mas depois de uma ou duas sessões, quando você começa a perceber os benefícios, aí você fala, nossa, mas por que eu estava com medo disso? É tão tranquilo, é só você se entregar, né? Porque é um processo de autoconhecimento, é um processo de cura interior, então é uma técnica incrível que ajuda, de fato, para quem quer se conhecer melhor, para quem quer conhecer principalmente os próprios medos e curar esses medos. Eu acredito que a hipnoterapia é um excelente recurso que trata desses medos, dessas inseguranças e conduz a gente para um estado emocional, de crenças também, bem mais positivas. E a hipnose é também uma técnica muito, muito eficaz em relação a outras abordagens, né? Acaba por apresentar resultados mais rápidos, porque ela atua diretamente no subconsciente, né? Então acaba por ter aí um efeito mais rápido, não é? Não imediato, mas mais eficaz. É um potenciador da terapia, por isso que é uma técnica utilizada de entre outras que eu também integro. E queria também perguntar-te, não é? Que também tiveste, desde que estás comigo, também fizemos a regressão a vidas passadas, em que a técnica
para aceder às vidas passadas é também a técnica de hipnose, a condução, não é? A condução ali através da minha voz, e queria também pedir-te para tu partilhar um bocadinho sobre como foi a tua experiência de regressão a vidas passadas, como é que tu te sentiste, o que tu sentiste de partilhar. Depois de algumas sessões de hipnose, né, nós fomos para hipnoterapia de vidas passadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou citar um exemplo de uma sessão, né, para poder ficar bastante claro e as pessoas terem uma ideia de como que é. Eu tinha um medo, uma fobia específica, é a única fobia que eu tinha. E eu não sabia a origem dessa fobia. Eu até já levei isso para terapia com psicólogo no meu dia a dia. Já compartilhei, já conversei com colegas, né, da área médica sobre essa fobia, mas nunca foi algo que fazia um sentido, que eu não sabia a origem disso, porque não fazia sentido. O nome da fobia é tripofobia. É uma fobia de certas imagens, né, que pode ser, aparece em filme, aparece em fotos, é uns buraquinhos, assim. E aí eu tinha uma fobia, eu me coçava toda e o coração ficava palpitando toda vez que eu me deparava com alguma imagem relacionada a isso. Enfim, numa sessão com a Vânia, nós vamos fazer a hipnoterapia de vidas passadas, e aí nessa sessão, eu não tinha noção do que poderia acontecer, do que poderia vir, né? E aí, de repente, eu visualizei uma cena num lugar onde tinham várias pessoas com hanseníase. E era um número grande de pessoas e eu estava ali inserida naquele contexto, visualizando. E eram pessoas que já estavam num estado muito avançado ali. E aí eu vi que esse medo, ele teve origem naquela vida, naquela época, em virtude dessa doença. E aí, então, a Vânia conduziu a sessão, né? Após o meu retorno, assim, eu entendi aquela fobia. E aí, após algumas semanas, né, depois dessa hipnoterapia, dessa sessão, eu decidi entrar em contato de novo com as imagens para ver o que poderia acontecer. Aí eu fui no Google e coloquei as imagens e fiquei olhando, e aí eu fui percebendo que aquilo estava muito leve, assim, sabe? Dava uma coçadinha aqui, assim, eu falei, olha, funcionou muito bem, porque essa fobia, ela tá bem amena, tá, assim, tá sumindo, né? Então, essa foi uma experiência, assim, muito forte para mim, porque não tinha uma explicação, era algo que não tinha explicação. E eu fui percebendo também que essas sessões, ao longo do tempo, não só de vidas passadas, mas no somatório de todas as sessões de hipnoterapia que eu fui fazendo com a Vânia ao longo do tempo, foram tratando vários medos, várias questões, né? É como se eu percebesse no meu dia a dia questões que foram curadas, mas questões que eu nem tratei. Mas, assim, eu tinha tratado outras questões, mas é como se de forma integrativa tudo fosse tomando, assim, aí um medo que eu não tratei, de repente eu me flagro sem medo daquilo. Por exemplo, medo de barata, eu sempre tive muito medo de barata. Eu não tratei medo de barata na hipnoterapia, eu tratei vários outros medos. Mas, de repente, eu me vi sem medo de barata. Eu falei, olha, eu tô sem medo de barata. Então, esse tipo de coisa vai acontecendo, e são como pequenos ganhos, assim, diários. É como se você ficasse surpresa com você mesma. Porque fala, nossa, eu venci isso, assim, esse medo. Então, é algo muito positivo que a gente vai percebendo no dia a dia. São ganhos, né?
Então, aí a gente vê a importância desse processo todo, a gente vê a importância de estar se cuidando, de cuidando dessa parte mais profunda dentro de nós, né? Nós cuidamos do nosso corpo físico, nós vamos na academia, a gente faz atividade ao ar livre, a gente se alimenta bem, a gente se hidrata bem, a gente toma sol, que é muito importante. Mas essa parte mais inconsciente, mais profunda, muitas vezes ela bloqueia a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, sem que a gente nem perceba, sem que a gente nem tenha conhecimento. E quando nós fazemos essas terapias mais profundas, o uso da hipnose, por exemplo, que é algo tão simples, que a gente tem, às vezes, eu tinha um certo receio antes de conhecer, e aí eu falei, nossa, mas isso é tão simples e tão eficaz, e as pessoas Isso. não sabem, como eu não sabia, né? Então, eu agradeço muito a Vânia por ter me mostrado, né, essa técnica, por me aplicar essas técnicas, porque realmente são bem profundas e são maravilhosas e surtiu-se um resultado muito positivo na minha vida. E mesmo nós, não é? E aproveito aqui também para partilhar isso. Todos nós entramos em estado hipnótico várias vezes ao dia. Não é? Quando lembramos do sorriso do nosso filho, quando estamos a ler a página de um livro e às tantas o nosso pensamento já está noutro local. Enfim, nós durante o dia entramos várias vezes neste estado, claro, a níveis diferentes, portanto, é um estado que é natural, é conhecido ao ser humano. E na terapia, esse estado é utilizado ali como uma ferramenta poderosa para ali passar ao paciente sugestões positivas, fortalecedoras e às vezes o paciente chega para olhar para um problema, para olhar para algo que ele acha que ele é o verdadeiro problema e acabamos por chegar a outros e perceber que há uma outra raiz para aquela sua dificuldade, para aquele problema, acabamos até por tratar outras questões, outros desafios que a pessoa trazia e acabam por, ali por arrasto, tudo fica equilibrado, não é? Há um equilíbrio geral. Por isso é tão importante também haver um acompanhamento com uma certa periodicidade, seja semanal ou quinzenal, haver ali um acompanhamento e com o mesmo terapeuta, porque há pessoas que fazem terapia com um terapeuta, depois fazem com outra, e nunca dá tempo de realmente criar ali uma relação de confiança, de segurança, para que realmente a pessoa se entregue ali de facto ao processo terapêutico. Porque realmente para haver ali um processo de cura interna, a pessoa tem que sentir ali uma relação de eu estou segura, eu estou confiante aqui com esta terapeuta, com este terapeuta, isso tem que estar bem presente. E tudo isso leva o seu tempo, não é? E há pessoas que dizem, eu já tentei de tudo, eu já fiz várias terapias, mas talvez nunca tenham experimentado fazer de facto um processo terapêutico com princípio, meio e fim, não é? Porque só dessa forma é possível conduzir a pessoa a uma verdadeira transformação. Porque, por exemplo, claro, eu posso ir fazer uma sessão de constelações, por exemplo, de forma isolada, mas depois, se eu não continuo, a informação que eu recebo ali fica meio que perdida. Eu posso não saber como implementar a informação que eu recebi. Então, é fundamental que haja um acompanhamento sempre para ajudar o paciente, de facto, a implementar as mudanças, aquilo que veio à tona, que veio à consciência na terapia, não é? E o facto de eu estar com a Glícia já há várias semanas faz com que
a nossa relação fique mais próxima e ela se sinta mais segura também para se abrir e ir partilhando o que é que os desafios, não é? Porque depois também pode, se quiseres partilhar um bocadinho sobre isso, sobre como é por camadas, não é? Nós Sim. vamos de uma camada, depois vem uma outra camada. Se Uhum. quiseres também um bocadinho sobre isso. É, sim, sim. A princípio, um ponto que eu queria trazer, baseado também no que você falou, assim, na sessão, a primeira questão a gente vir sem medo, a gente vir, assim, para a sessão com aquela coragem de olhar para dentro de si. Então, você se entrega. E se você se entrega, o processo é incrível, flui muito bem. Porque a terapeuta está ali para auxiliar, para conduzir. E sendo um bom terapeuta, uma boa terapeuta, a coisa flui muito perfeitamente, né? E aí, com o passar das sessões, a gente vai se soltando, assim. A gente vai soltando o controle cada vez mais, a gente vai confiando mais no processo, a gente vai confiando mais na terapeuta, e aí é que o processo vai ficando realmente muito mais profundo, né? E de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila. E quando a sessão acaba, é uma sensação de paz tão grande. Eu viro para a Vânia e falo, ai, Vânia, eu quero ficar assim o dia todo, porque é muita paz. Então, uma sessão que costuma durar, por exemplo, 1 hora, né, 1 hora e meia, mais ou menos, a gente conversa primeiro, né, traz para ver qual tema a gente vai conversar, vai tratar naquele dia, e aí a gente vai, e aí toda sessão, né, ela vai entrando em um ponto, ela vai usando uma técnica, outra técnica, e vai aprofundando com a hipnoterapia, né? Então, depois de algumas sessões também é que a gente chegou nas sessões de vidas passadas. Então, demorou um pouquinho, né, Vânia? Algumas sessões para depois entrar na vida passada, que é um pouquinho mais É profunda, um mais pouquinho mais para profunda frente. É, ainda, porque é importante que a pessoa já tenha um equilíbrio interno, emocional, para ir mais fundo. Então, há sempre um processo a fazer. O terapeuta deve ter sempre este cuidado. Não vamos querer logo aprofundar tudo de uma vez, porque a pessoa pode não estar preparada o suficiente, portanto, há que fazer tudo com cuidado, não é? Temos que ver com a pessoa que temos à nossa frente, são todas diferentes, com as suas fragilidades, com histórias diferentes, então o terapeuta tem que ter muito tato para perceber, tem que ter sensibilidade, intuição para perceber a pessoa que tem ali e que o que usa para uma pessoa não serve para todas, não é? Não há assim algo assim igual para todos, não é? Tem que ser algo muito adaptado às necessidades de cada um. sim. Sim, e a Vânia é bastante perceptiva, né? Então ela vai usando ali a técnica, vai fazendo o direcionamento, e ao longo do tempo, assim, os resultados, eles são muito positivos. Depois de receber todas essas sessões de hipnoterapia, e também a hipnoterapia voltada para vidas passadas, né? A única coisa que passa na cabeça, o único sentimento desagradável é aquele sentimento de como eu não conheci isso antes, né? Como não me abri para isso antes. Então, a única coisa desagradável que a pessoa pode sentir ou pode pensar é como eu não me permiti antes. Entrar numa técnica profunda, que tira tanta carga que a gente vem Isso, trazendo aí no decorrer da vida, sabe? Então, se tem algum único questionamento, alguma única questão é como me abrir antes, assim. Não conhecia, enfim. Ou se ouvia falar, não busquei saber, ouvi falar, mas tinha aquele receio, aquele pé atrás, né? Por achar que era como na televisão, enfim. Então, hoje eu vejo o quanto é valiosa a hipnoterapia, a hipnose, o quanto pode ajudar, principalmente com medos e traumas. E por isso que eu estou aqui passando essa mensagem adiante, né? Para que mais pessoas
possam conhecer a técnica, a sessão, porque é realmente fantástico. E que bom, não é, que tu te abriste, não é, para esta possibilidade, porque acho que nunca devemos desistir de nós, mesmo que já, ok, já tentei tudo, parece que nada resolve, vamos tentar mais uma vez, não é? Vamos tentar mais uma vez. Talvez não fosse desta forma, talvez será de outra, mas que de facto desistir que não seja o caminho, não é? Sempre experimentar e ver com que técnica também, com que terapeuta me identifico mais, mas eu penso que de facto carregar o peso emocional pode ser um preço muito alto a pagar, ou seja, evitar. Há pessoas que têm receio porque têm medo do que podem vir a descobrir, do que podem vir a enfrentar, mas tudo o que terão acesso será sempre algo que tem condições para lidar. O inconsciente nunca traz nada, nunca revela nada que a pessoa não tenha condições para resolver. E realmente o preço de não olhar para o que precisa ser olhado, de não tratar as suas questões emocionais, pode ser realmente muito alto, pode custar a sua paz, a sua tranquilidade e realmente nunca chegar a viver uma vida leve, uma vida mais feliz. E reparem que ter uma vida mais leve não é ter uma vida isenta de desafios. Né? A questão é como é que eu olho para o desafio. Eu posso olhar para o desafio como um potenciador da minha evolução. Espera aí, isso está-me a acontecer, como é que eu posso usar isso para crescer? Não é? Ou então eu posso me revoltar, não é? Contra a vida, contra os desafios. Então eu posso ter sempre, tenho sempre estas duas opções. E a terapia traz-nos para um lugar de força, um lugar de que eu tenho eu assumo o meu poder pessoal e, eu escolho olhar para a vida de uma outra forma e eu escolho ver que tudo o que acontece é para o meu crescimento pessoal, não é? Tudo tem uma dádiva implícita. Então, falar sobre uma vida mais leve é ter este outro olhar. Vai haver desafios, sempre vai haver uma coisa ou outra, mas se nós estivermos bem conosco, se nós nos conhecermos, tudo será com certeza mais fácil, não é? Passamos pelo desafio de uma outra forma, não é? Completamente diferente. E Sim. queria-te perguntar, assim, especificamente, né, da terapia de regressão a vidas passadas, como é que tu sentiste que a informação que tu recolheste, não é, daquilo que tu foste vendo nessa regressão, sobre a compreensão de ti mesma, não é, mais sobre ti, sobre o teu autoconhecimento. Como é que essa informação te ajudou a saber mais sobre ti, a conhecer-te melhor? Eu fui observando questões de medos que eu não compreendia, assim, de modo consciente. Então, é como se veio a minha consciência esclarecimentos, clareza acerca de medos inconscientes que estavam no comando, governando minha vida, como se fosse mais ou menos isso. De Então, forma automática, não é? eram medos que não eram claros para mim, eu não entendia, porque nunca tinha acontecido nada nessa encarnação, nessa vida, acerca daquele medo ou daqueles medos. Então, isso não fazia sentido para mim. Eu pensava, nossa, mas nunca eu tive problemas com relação a esse medo específico, como o exemplo que eu trouxe aqui na live, e de repente
aquilo vindo à consciência, tomar consciência daquilo fez com que eu me libertasse daquele medo. Então, isso é bem forte, é bem impactante, assim, né? E bem libertador, bastante libertador. E uma outra coisa que eu também observei, temos ali a sessão, é feita a sessão, eu tomei consciência né, do que estava ali escondido, né, daqueles medos. Só que após a sessão, a gente entra num estado de paz, tranquilidade, né? A mente, ela dá uma acalmada. E acaba que no mesmo dia ou nos próximos dias após a sessão, a gente acaba tendo alguns insights. O que eu quero dizer com insights? É como se fossem percepções de outras questões também relacionadas àquele tema que foi trabalhado na última sessão. Então, não necessariamente um medo, mas uma crença, ou às vezes um pensamento repetitivo, ou às vezes até mesmo um comportamento relacionado àquele medo que foi tratado na última sessão. Às vezes até sonhos que podem vir, né, dias depois, sonhos que costumam ser também esclarecedores acerca daquele tema que foi tratado. Então, é como Exatamente. se fosse uma única sessão ali, ela não se encerra naquela uma hora e meia. A gente faz ali o tratamento para se encontrar na outra semana, dias depois, mas nesses dias todos, o nosso inconsciente, ele está ali ainda, trabalhando, está ainda reverberando aquela sessão, e as chaves vão sendo viradas, assim. Então, é muito interessante, porque não é só um acesso ao inconsciente, não é só acesso a uma vida passada e uma tomada de consciência. É muito além disso. Vem pensamentos, vem comportamentos, vem sensações. Então, eu diria, igual, por exemplo, a minha questão da fobia, né? Me dava coceira, me dava taquicardia, era físico também. Então, era emocional, era físico, era mental, então, é como se fosse uma cura em vários níveis, né? Como se fossem camadas. Então, eu estou falando isso para a gente ter uma ideia do tamanho do benefício que é esse trabalho, né? Então, ele está aí em todos os níveis. Então, essa é a minha forma de tentar explicar a profundidade do trabalho com minhas palavras. Não sei se Sim, está sim. dando para Não, mas entender sabe, bem, é assim, isso mas mesmo. é como se fosse isso, assim, é um trabalho que ele vai pegando aí vários níveis, né? E aí é bastante, assim, leve, bastante libertador, como a Vânia disse, os desafios, eles continuam no dia a dia, mas a gente se sente muito mais capaz, a gente se sente Capaz, muito é mais a palavra. forte, e os desafios passam a ser, assim, muito mais leves, sabe? Então, a É gente isso não mesmo, tem mais o exatamente. mesmo olhar sobre os problemas da vida. A gente tem um olhar diferenciado, assim, um olhar diferente. O desafio, ele é só mais um desafio, ele não me desestabiliza mais naquela proporção que desestabilizava antes. Então, a gente passa a ter muito Exatamente. mais paz, calma e serenidade diante daquele desafio. Foi essa também a minha outra percepção. Eu teria que falar muitas coisas, assim, né? Citei um exemplo, mas tentando colocar em palavras, é mais ou menos isso, sabe? Então, Não, é mas um é leque, isso. assim, de cura que parte de Sim, dentro da gente, né? A gente fica buscando fora, a gente acha que a culpa é do outro, que a culpa é do governo, que a culpa... Não estou tirando a responsabilidade de ninguém que está lá fora, não é isso. Mas para mudar a nossa vida é só a gente, e é só olhando para dentro, e é só olhando profundamente para dentro, que a gente consegue esse estado de libertação. Então, a hipnoterapia, ela me levou para esse aprofundamento. E esse aprofundamento, ele tem me trazido, assim, muitos insights, muitas percepções, muita liberação emocional,
muita percepção de pensamentos negativos, repetitivos, eu já me flagro. Então, aí eu já corto aquele pensamento. Eu percebo uma atitude que muitas vezes não é saudável, e quando eu vejo, eu falo, opa. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento bastante importante e que eu estou aqui para falar que para mim funcionou muito. E aí eu estou aqui para passar adiante para quem quiser conhecer, dizer que vale muito a pena. E porque é mesmo isso que tu disseste muito bem, é mesmo profundo, não é? E por isso é que eu chamo este programa terapêutico de mentoria da alma, porque é mesmo, nós chegamos mesmo ao nível da alma. É, tratar, nós não temos só o corpo físico, nós temos o corpo físico, o corpo emocional, um corpo energético, um corpo mental, um corpo espiritual. E é preciso abranger, chegar a todos estes corpos para realmente conseguirmos chegar a uma transformação profunda e não é algo simplesmente superficial. Né? E por isso é que é preciso também haver uma consistência no acompanhamento e por isso que é tão, que é tão eficaz e realmente os resultados não é, estão à vista, as pessoas realmente notam a diferença nas suas vidas, que é a diferença de eu me conhecer, porque quando eu me conheço, eu sei aquilo que são pensamentos sabotadores, pensamentos que me querem travar, que me querem bloquear, eu conheço as minhas vozes internas e eu sei aquilo que eu vou querer para mim, aquilo que eu quero descartar. Quando eu me conheço, eu sei e percebo que eu não sou aquilo que eu penso, eu sou a consciência que observa os pensamentos, que eu posso me identificar com os pensamentos ou não. Quando eu me conheço, eu sei o poder que eu tenho, que a minha mente tem. A minha mente tem um poder enorme, mas para os dois lados, não é? Porque quando nós estamos no sofrimento, na dor, a nossa mente está voltada para o negativo. A nossa mente está a rodar uma programação interna que nós temos em nós, pela nossa história familiar, que dispara automaticamente pensamentos de sofrimento, pensamentos de escassez. Mas o poder incrível da nossa mente é que nós podemos usar a nosso favor, a nosso benefício. E é com diversas técnicas e ferramentas, como a hipnose, a técnica de libertação emocional, a EFT, o coaching, a cura da criança interior, que eu também integro no processo da terapia, é com todas essas ferramentas que nós vamos trabalhar a nossa mente, trabalhar o grande potencial que a nossa mente tem, que quando bem trabalhado, conseguimos realmente ter uma vida mais leve, conseguimos alinhar-nos com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, né? Então, a mente pode ser realmente uma grande aliada, mas temos que trabalhar, temos que nos conhecer, portanto é um caminho que é fundamental, né? Que é olhar para dentro. Iglesias, queria-te também perguntar sobre o atendimento online, que também é muitas vezes um questionamento das pessoas, né, que fazem-se essa pergunta e têm essa ideia: será que o atendimento online é tão eficaz como o atendimento presencial? Mas afinal, como é que funciona? Será que vai ter os mesmos resultados? Pronto, como sabes, nós sempre fizemos atendimento online. Aliás, tu estás no Brasil, eu estou em Uhum. Portugal. Queria que É, falasse um bocadinho tá. sobre isso para as pessoas também perceberem Aham. um, Eu e a Vânia, nós nunca a fizemos nenhuma diferença. sessão presencial, não ainda, né, Vânia? Todas as É um sessões bocadinho foram isso. online.
Mas, assim, funciona muito bem, do mesmo jeito, né? Por chamada de vídeo, como estamos aqui, eu consigo fechar os olhos, deitar ou sentada aqui mesmo, né? Nós quando conseguimos fazer a sessão de maneira muito tranquila, nunca tivemos problema e, assim, se as pessoas ficarem preocupadas, se cair a internet, gente, você consegue voltar naturalmente, tranquilamente, para depois fazer novamente a sessão, se for o caso, na pessoa, se tiver algum tipo de receio, né, com relação a isso. Então, mas não tem o menor problema, é super tranquilo, funciona muito bem. Inclusive, eu diria que tem até um ponto positivo, né? Porque você está na sua casa, você está confortável, você pode fazer na sua poltrona. Então, acaba que é um ambiente seguro para você também, né? Então, tem esse ponto positivo, o fato de estar em casa, no seu lar, né? E aí acaba que a Vânia conduz muito bem, de uma maneira muito tranquila. Então, você consegue se soltando, você consegue de maneira confiante, né? Eu consegui, pelo menos, me soltar muito bem ao longo das sessões. Então, funciona muito bem online também. Sim, sim, sim. E por acaso também nunca aconteceu da internet falhar, não é? Nunca aconteceu nada Nunca. disso e nós já fizemos várias sessões e Várias nunca sessões. acontecesse, não é? E mesmo que acontecesse, como eu já disse anteriormente, o estado hipnótico é um estado natural ao ser humano, portanto a pessoa, mesmo que estivesse a meio, não é, ali da sessão de hipnose, a pessoa, mesmo que a internet fosse abaixo, não é, a pessoa iria naturalmente despertar para a sua vida normal, iria retomar tranquilamente, porque é um estado natural, não é? É um estado do ser humano, portanto não haveria qualquer problema. E tem também outras, claro, outras vantagens mais práticas, não é? Evita deslocações, não é? A questão de onde é que eu vou deixar o carro, não é? A questão do tempo da viagem, não é? Evita a necessidade dessas deslocações o que sendo online não há essa necessidade, não é? Essa preocupação, não é? Podemos fazer ali no conforto, na segurança da nossa casa. Aí a pessoa também cabe à pessoa perceber realmente como é que se sente melhor, se online ou se prefere presencial, também é possível, não é? Claro, fazer presencial, mas acaba por ser o online algo que podemos fazer com uma pessoa que esteja em qualquer parte do mundo, qualquer parte do país. A Galícia está no Brasil e nós fazemos as sessões sempre tranquilamente e sem qualquer problema. Pronto, então, olha, assim, para finalizar, queria só que se quiseres deixar uma mensagem final, não é? Para incentivo, não é? Às pessoas que estejam ainda na dúvida se experimentam, se não experimentam. Se quiseres deixar assim uma mensagem final. Sim. Eu vou dizer baseado na minha experiência, né? Eu penso que é muito mais difícil a gente viver uma vida carregando medos, traumas, fobias, sentimentos que não são bons, crenças limitantes. É muito pior a gente se arrastar pela vida trazendo toda essa carga do que a gente se encarar, utilizar, às vezes, técnicas, recursos que terapeutas têm e que podem nos ajudar muito, imensamente, né? E que às vezes a gente nem se permite por uma crença ou por mais um medo, né? Que às vezes impede da gente poder estar dando aquele passo para estar conhecendo uma nova técnica. Então,
eu penso que a gente se abrir para esse autoconhecimento, a gente se abrir para essas técnicas, elas podem nos tirar desse lugar de sofrimento e nos levar para um outro patamar, para um lugar de libertação, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, onde a gente vê a nossa vida fluindo de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais harmônica. E como a Vânia disse, as dificuldades a vida vai trazer de fato, mas é como nós nos sentimos diante dessas dificuldades depois que a gente passa por um processo terapêutico. Então, a gente passa a encarar a vida de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito mais madura. Então, a gente Sim, se liberta desses traumas e tudo vai ficando muito mais leve e a gente vai ficando muito mais feliz. Então, a hipnoterapia, ela me ajudou muito nesse aspecto, a me libertar de principalmente muitos medos e traumas, né? Então, por isso que quando a Vânia me convidou para a live, eu falei, na hora, vamos sim, porque se eu puder falar da minha experiência, eu acho que pode contribuir muito para que outras pessoas também possam se abrir para essas sim. sessões, né? E se conhecerem melhor e alcançarem assim um lugar de mais paz e tranquilidade dentro de si. E essa é a minha mensagem. Obrigada. Obrigada, Glícia. De facto, Então, é muito seres tu a trazer esta mensagem, não é? Porque eu poderia vir aqui, não é? Claro, falar dos benefícios da hipnose, de terapias de vidas passadas. Eu próprio já vivenciei também todas as técnicas que eu hoje aplico com os clientes, eu já apliquei a mim, um, continuo a aplicar, não é? Então eu sei na prática, não é? Como é vivenciar, mas trazer o relato de realmente de uma cliente é diferente, não é? Porque não sou eu a falar, realmente é uma pessoa, não é a terapeuta que está a falar dos benefícios, é realmente alguém que já experienciou, já experimentou, já viu realmente as diferenças na sua vida e pode trazer o seu feedback, não é, ali, de uma forma muito autêntica, muito verdadeira e, e quero-te agradecer muito por teres também esta coragem de vir aqui falar tão abertamente, porque também é um ato de amor. Tu teres vindo aqui participar, né, desta partilha é um ato de amor para com o outro, porque estás realmente a abrir-te, falaste aqui também dos teus desafios, e tudo isso com o único propósito de ajudar o outro também a abrir-se para, para a sua cura, para o seu processo. Quero te agradecer muito mesmo por teres estado aqui comigo. E antes de encerrar, eu vou deixar aqui uma palavra passe, que é para depois, quem tiver interesse de receber uma meditação de vidas passadas, para terem ali uma experiência do que pode ser esta viagem transformadora de vidas passadas. Quem quiser e tiver interesse em receber essa meditação, envie uma palavra passe luz que eu, quando tiver disponibilidade, eu vou enviar, vou partilhar essa meditação. Glícia, muito obrigada. Do meu coração para o teu coração, muita gratidão por estares aqui hoje. gratidão a você e a todos que estão aí nos assistindo. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada a quem esteve aqui, a quem assistiu agora online e a quem irá assistir depois, vai ficar gravado. Qualquer dúvida ou questão que surja sobre a conversa, a partilha que nós tivemos aqui, podem enviar mensagem que eu vou procurar esclarecer qualquer dúvida ou questão. Um grande, grande beijinho, Glícia, um grande beijinho a todos. Obrigada.